Então, gente, é Ricardo do Aqueronta, 3 formas de apoiar o canal. Inscreva-se, aperte no sininho e torne-se membro. Beijo, de Perséfone. Bem-vindos a esse canal YouTube, no Falando Início de hoje, com uma pergunta múltipla e insistente. Começar por Clara Fontes, com 28 curtidas. Quando li o tema do vídeo, logo pensei nas análises mal conduzidas. Imaginei que o Dunker ia falar sobre isso e não deu outra. É um assunto urgente e infelizmente muito pouco falado nos circuitos psicanalíticos. Estragos são feitos no próprio dispositivo analítico por profissionais muitas vezes bem posicionados. Tanto se fala do não todo, de um saber que não se pretende absoluto, mas na prática muitos analistas se colocam nesse lugar do detentor de verdade última sobre o outro, a despeito do que o próprio sujeito tem a dizer sobre isso, ironicamente exercendo justamente o oposto do que pregam em seus discursos sobre a clínica. Alienando ainda mais o paciente ao outro, alienados que estão às suas próprias verdades. A tal incoerência gritando alto e o psicanalista que não se escuta. Lamentável que ainda hoje práticas assim sejam tão comuns, inclusive em escolas importantes onde muitas vezes não há sequer lugar para tais questionamentos. Carolina Guimarães. Olá, Christian, adorei o vídeo, assim como adoro o seu trabalho. Poderia falar sobre a hora de procurarmos um novo analista? E se o analisando consegue identificar por si só sinais de resistência no analista? Obrigado. Raíssa Abreu, membro do canal, beijo de Perséfone para você, Raíssa. Professor, como saber que é hora de trocar de analista? Como diferenciar essa sensação de já deu da resistência, né, ligada à resistência? Gyurk, caro Christian, depois de um ano fazendo análise, não sentia mais vontade de ir às sessões e aos poucos deixei de ir. Vale a pena trocar de analista ou pode ser prejudicial? Obrigado. Lisiane Dutra, professor Christian, como saber qual é o momento de trocar de analista? Obrigado. Cíntia Travassos, caro professor, como saber quando chegou a hora de trocar de analista, especialmente para quem faz formação em psicanálise? Grande abraço, admiro muito seu trabalho e suas posições. De fato, gente, essa é uma pergunta onde a gente não tem muito consenso, muitos textos a respeito, e concordo com o clima aqui das colocações de que é um assunto muito importante para a vida das pessoas, para que a gente possa, por exemplo, detectar, né, efeitos iatrogênicos que qualquer método de tratamento possa vir a despertar, né? Os efeitos iatrogênicos de negligência, de imperícia, né, de imprudência. Como que a gente sabe, né, que isso pode estar em curso quando estamos no interior de uma relação que é, por definição, assim, baseada na análise das distorções que essa mesma relação acaba impondo, né? Chamada transferência. Eu posso estar, assim, no momento de mudar de psicanalista justamente porque eu estou absolutamente, intensamente, há muito tempo ligado àquele psicanalista e, bom, a análise não consegue produzir uma separação, uma desalienação, uma redução, né, desse apaixonamento, dessa valência assim, amorosa dentro da análise. Não é simples, né? Estou trazendo esse exemplo para dizer assim, não é óbvio que a gente tem que trocar de analista quando as coisas vão assim, obviamente mal. O que eu poderia chamar de obviamente mal? E nessa matéria, eu juro, tem uma atitude que é meio assim intuitiva, né? Então cada qual pode formar e pensar a respeito conforme sua própria experiência. Mas eu entendo que uma análise ela deve ter efeitos terapêuticos, né? Esse não é o objetivo, né? Não é assim, não, tem que, o furor Sanandes tem que curar, mas ela deve aliviar a angústia, reduzir as inibições e dissolver ou movimentar, pelo menos, alguns sintomas. Às vezes, quando os sintomas são graves, são bem definidos e eles não se mexem, e eles, bom, a gente muda de um lado para outro lado e tenta por aqui, tenta por lá e a coisa não vai, eu acho que esse é um bom critério para a gente dizer assim, talvez tenha algo nessa transferência
que não tá dando condições para que isso seja abordado. E quando eu digo assim algo nessa transferência, eu não necessariamente me refiro a imperícia, imprudência ou negligência do analista, ou mesmo a condução do próprio método, né? Por quê? Porque só é tratável propriamente aquilo que ingressa na transferência, aquilo que adquire uma versão miniaturizada, né, dentro daquela relação. Há análises que caminham muito bem, mas que deixam de fora, né, certos elementos da sintomática do paciente, ou certos conflitos, ou que não conseguem acessar certas lembranças, ou certos temas que são assim mais ou menos evitados, e de tal maneira que se isso não entra na conversa, não pode ser tratado. E daí você diz assim, a análise não está funcionando, mas não é só porque o analisante tem resistências que não deixa ele falar, é porque aquela transferência, a posição do analista, a incidência do desejo de analisar específico daquele analista não está propiciando que isso aconteça. Confesso que às vezes isso surpreende a gente, declarações assim, tem uma coisa que eu não te falei, depois 15 anos de análise, então, mas é que isso não. Tá, isso não, se fossem outras circunstâncias, a gente não poderia ter, então, avançado, né? A análise não poderia ter caminhado tanto. Isso, então, é uma condição que ela é semi-estrutural. Às vezes depende, por exemplo, eu vou chamar assim, de um empurrão da realidade, né? De que a pessoa encontre, né, uma pessoa ou desencontre outra pessoa, que ela seja exposta a uma perda, a uma movimentação que faz com que a análise possa então sair de um desses impasses ou um desses congelamentos. Tem uma aluna muito querida, a Dani Smith, que estudou precisamente isso, né? As repetições, né? O sentimento de que a gente está patinando, de que eu disse isso de novo e que nada mudou, e eu lembrei ainda mais uma vez daquilo, mas eu sinto que eu não estou andando. Esse é um ponto interessante, porque é extremamente subjetivo, né? Às vezes, você, do seu olhar, assim, da sua posição de analista, você vê o paciente caminhando, mas a pessoa acha que não. Ela sente que não, ela se sente dominada por uma repetição maior, que ela não sai daquele lugar e etc. Por exemplo, começando a responder aqui a pergunta, essa sensação de repetição, de que estamos andando em círculos, que não estamos indo para nenhum lugar, que, por exemplo, né, derivando um pouco disso, que as coisas não se acumulam na análise, né, que você não tem retomadas, que você não tem, significantes que insistem, questões que são assim velhas conhecidas e que se representam assim com variantes, com novas angulações. Isso é um sinal de que, vamos dizer assim, talvez a angústia esteja impedindo que a gente mude o ângulo de escuta, né? Que a gente mude o ângulo de fala, que a gente crie aquela fala que eu chamo assim de fala acontecimental. Aquela fala que você percebe que quando ela vem, a partir de então, nós não somos mais os mesmos, né? Nós, sim, uma maneira de falar da transferência. Então, isso é um sinal. Há sinais aqui nas perguntas, né? Que eu diria assim, são sinais indiciais. Esquecimentos de horário, que são mal integrados à transferência, mal-estar, que você não consegue definir exatamente do que ele é feito, às vezes um sentimento de que eu quero mais, porque, veja, gente, isso é um tema muito aberto à contingência. Por exemplo, tem pessoas que têm uma relação assim com o inconsciente, tem uma relação consigo, tem uma relação ética com o próprio desejo, que elas não precisam de um grande analista. Que alguém assim, que é grande no sentido assim, é mega, super bem formado, experiente, não sei o quê, com anos de supervisão, mas alguém com uma boa escuta, às vezes é muito mais eficaz, né, é suficiente para aquele analisante. E isso não tem que ver, e outro fator, com a gravidade do quadro,
quando que o analista precisa trabalhar, né? Quando ele é mais demandado, mais exigido enquanto tal. Né? Quando o sujeito, assim, ele não consegue fazer a sua própria análise. Né? Ele não consegue levantar-se questões, indagar-se sobre os seus sonhos, escutar repetições, olhar para o seu sintoma como assim algo que tem a ver com ele, perceber os embrólios das vidas de relação, das vidas amorosas, como algo onde ele tem alguma participação, ainda que ele não saiba exatamente qual é. Ou seja, há sujeitos que parecem assim sacar como funciona uma análise muito mais rápido, muito mais fácil do que outros. Então você vai dizer, muitas vezes essa diferença ela depende assim de como do outro lado o analista está fazendo isso, que eu acho assim muito interessante, pouco comentado, né? Que é apresentar o inconsciente, oferecer análise. Né? A gente não dá manual de instrução, a gente não diz assim, com exceção de fale-me livremente, sinta-se o mais livre para dizer do que você quiser nesse espaço, e de forma espontânea, rebaixando críticas, juízo. É uma regra genérica, é um convite. Mas cada analista passa a psicanálise tanto quanto ele a recebeu, do seu analista, do seu supervisor, dos seus estudos, da sua formação. E nesse passe, né, agora estou falando do passe no sentido assim da repetição do outro lado, né, fiz uma análise, faço um passe, então agora me torno analista. Nesse passe está assim a maneira como você oferece a psicanálise. Tem pacientes que não vão se encaixar, que precisam de outro oferecimento, que precisam de outra transferência. Né? E isso é muito, vamos dizer assim, variável. Para aquela pessoa, naquele momento de vida, naquela questão, naquelas circunstâncias. Às vezes você precisa de um analista mais acolhedor, outras vezes você precisa de um analista mais bravo, outras vezes você precisa de um analista mais humorado. E isso, vamos dizer assim, como não é chave e fechadura, responde a uma lógica de encontro. Como é que a gente sabe que deu match, né, no Tinder, mas ele não gosta tanto assim de você? Ou ela não gosta tanto assim de você? E é um pouco, né? Vejam só, as condições que a gente mesmo, na nossa própria neurose, tem para poder amar o outro. Porque os limites de uma análise são os limites da transferência e de como ela pode ser operada. Né? Não é só a transferência enquanto repetição, mas a transferência enquanto envolvendo interpretação, envolvendo o dito do analista, envolvendo o ato. Bom, a análise que caminha maravilhosamente bem, porque o analista não sabe o que está fazendo, mas o analisante cria uma transferência ali, uma forma de amor que transforma a sua vida. O outro pode ser um paredão, mudo, calado, né? E vai funcionar do mesmo jeito. Então é difícil você dizer assim, quando o analista faz assim, quando o analista faz aquilo. Mas, né, a gente tem os casos exagerados. Pô, sinto que ele fala demais. Sinto que ele me diz coisas da vida dele que não tem a ver. Sinto que ele quer me levar para um lado, me levar a fazer uma coisa, né? Mais para cá, mais para lá. Ele tem uma convicção que não é que eu concordo ou discordo, mas ela está muito imbuída em me salvar. Ou, em muitos casos de histeria, a gente tem isso, né? Que a gente se liga com o caso, com o paciente, que você começa quando vê, está respondendo a demanda, está sendo simpático demais, está sendo acolhedor demais, isso atrapalha a análise. Né? Às vezes é o contrário, está sendo assim muito ríspido, muito cortante. Qual é a fórmula mágica para todos os casos? Não sabemos, mas sabemos quando não dá certo. Não dá certo quando e os sinais estão aqui. Não tenho vontade de ir, e daí não tenho vontade de novo, e daí de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Bom, uma hora você diz assim, olha, isso fala do que está acontecendo. Né? Um dia e o outro, tudo bem. Agora, corte, para. Isso é uma coisa que as pessoas comentam um pouco. A gente imagina, né, um pouco neurótico-centricamente, que análise é análise e paciente é paciente. Não, gente. É como na medicina. Tem doenças graves. Né? A loucura não é uma doença, mas tem coisas graves. Né? Tem situações em que os avanços são
poucos, pequenos, em que assim o próprio fato do paciente conseguir vir já é uma tremenda vitória, já tem que aplaudir, porque ele vem, ele fala, a única pessoa que ele fala na vida naquele momento e fica em silêncio e etc. Ou seja, tem doenças incuráveis. Né? A medicina tem muitas doenças incuráveis. Tem doenças que você sabe o curso e não pode fazer nada. Por que não haveriam quadros semelhantes do ponto de vista da psicoterapia? Do ponto de vista da psicanálise? Existem, mas a gente não fala. A gente não diz para o paciente, você é um caso gravíssimo, etc. Por quê? Porque nossa função, antes de tudo, é proteger o desejo de cura do analisante. É proteger a ética que ele tem para melhorar-se. E muitas vezes uma declaração desse tipo abala, se não destrói, né, os esforços que aquela pessoa faz para mudar, para melhorar. Né? Mas é problema. Né? Olha o dilema ético. Como a gente vai sugerindo, a gente diz, a gente reduz um pouco expectativas. Né? Bom, tem muitas pessoas que têm assim, uma expectativa de que a análise vai transformá-las em Einsteins. Em heróis do Naruto e TKM que vão ser assim o Full Metal Alchemist da próxima geração do Evangelion. Cara, você é só uma pessoa. É uma pessoa legal, ok. Você pode se virar melhor com as encrencas, mas... você não é o Dali, nem o Van Gogh, você não é essa pessoa especialíssima que você acha que a análise pode te transformar. Essa redução de danos, vamos chamar assim, ela pode ser dolorosa e ela pode ser sentida como, poxa, eu tô me decepcionando, porque eu ambicionava, né, respostas e mudanças que eu acho que eu não vou ter aqui. Nesse caso, às vezes é importante, né, a gente notar sinais que, e aí vamos entrar em uma outra discussão, que dizem respeito ao que eu chamaria assim de teoria menor do final do tratamento. Né, em homenagem ao Deleuze e Guattari, que escreveram Por uma Literatura Menor. Né? Kafka e Por uma Literatura Menor, eu defendo por uma teoria menor do final de análise. Uma teoria menor sobre o final de análise pensa mais ou menos assim. Aquela transferência tem limites, ela pode acabar e se reconstituir, se recriar em novas fases, em novos tranchements de análise, mas a gente tem que se acostumar com finais de análise mais simples. Né? Deu. O que a gente podia fazer nesse momento aqui da sua vida, sua encrenca, era isso, tá? Como é que a gente sabe? Vem nos sonhos, vem nos atos falhos, vem na estrutura da conversa, a gente de repente começa a falar do Palmeiras, aí começa a falar do YouTube, e daí você diz, não, mas peraí, a sua análise não sei, virou outra coisa, tá bom, tá na hora da gente se despedir, e estamos tudo bem, ou então momentos de silêncio, né, renitentes, extensos, isso são sinais pra gente escutar. De quê? De que aquela configuração da transferência acabou. E a transferência é como um casamento. Casamento longo. São vários casamentos. Aquele que você viu a Júlia, e daí deu o anel, foi super legal. Daí acabou, agora nós vamos pra, bom, Júlia, que tal morar junto? Daí agora vamos pra, sei lá, são vários casamentos. Uma transferência, numa análise extensa, ela tem essas mutações. E em cada uma desses momentos de saída, né, desses momentos de finais de análise no sentido assim, menor da expressão, está em jogo a ética do analisante. Como Lacan dizia, né, quanto de verdade você aguenta? Quanto de verdade você quer? Quanto de tornar-se uma pessoa melhor você precisa? Ninguém é obrigado a entrar numa rota neoliberal de que eu vou indefinidamente me melhorar, me transformar em outro. Alguns sofrem, inclusive, com esse aguerrimento, mas ninguém é obrigado a isso. Porque senão a análise vira o quê? Um circuito superegóico.
né? Quer dizer, nada te obriga a gozar, a não ser ao super-eu. E como tá aqui tá colocado aqui nas perguntas, o super-eu de quem tá em formação, de quem quer se tornar psicanalista, ele é mais complicado, né? Porque ali está em jogo não só a tua relação com o desejo, né? Mas a tua relação com o desejo de analista que está em formação. Então, muitas vezes é difícil você dizer preciso de outra transferência, preciso de outra escuta, aposto que é possível encontrar isso e encontrar do lado do analista um certo acolhimento para isso. Por exemplo, uma questão que frequentemente acontece, na verdade acontecia mais e eu acho estranho que acontece menos, assim, ultimamente, né? Que é o fato de que, bom, eu tenho lá um autor de referência, sei lá, o Winnicott, gosto de Winnicott, faço uma formação em Winnicott, mas vou fazer uma análise lacaniana. Nada obsta, né? Tive ótimas experiências escutando pessoas de outras, vamos dizer assim, orientações teóricas. Mas isso joga um peso na transferência. Porque cedo ou tarde a pessoa começa a dizer assim, não, mas espera aí, eu preciso ter uma experiência talvez um pouco mais compartilhada sobre o que é um holding, o que é uma apresentação de objeto, o que é um falso self. Bom, eu preciso experienciar esse léxico de conceitos, de ideias, de experiências nos quais eu estou me dedicando, né? Então, esse é um momento da gente a pensar, bom, claro, por que não? É uma razão, assim, bastante razoável. Uma razão não razoável é preciso mudar de analista porque, então, naquela sociedade ela só aceita analistas do tipo A, Y ou X, né? Ou seja, elementos exógenos àquela transferência. Vou mudar de análise porque se eu vou em outro analista ele vai me indicar mais pacientes. Elementos exógenos à transferência. Vou mudar de análise porque, bom, ouvi falar que você é uma pessoa ruim que vota no PT. Elementos, vamos dizer assim, incontornáveis na transferência, né? Eu acho que esse tipo de troca de analista, vamos dizer assim, não é que não vai acontecer, mas ele propõe um trabalho um pouco mais longo, um pouco mais dedicado, de enfrentamento, né, de como os significantes estão acontecendo ali em relação àquele analista. Não sei, eu sou meio monogâmico, eu fiz uma análise de 8 anos, depois fiz uma análise de 16 anos. Bom, depois de um tempo, as novidades começam a ficar mais escassas, ficam mais assim, na filigrana, mais na obsessão da coisa, no polimento da coisa, né? Outras coisas começam a entrar dentro daquele percurso. Bom, isso depende da ética da psicanálise, sim, mas também muito da ética do analisante. A gente fala pouco sobre isso e eu acho isso fundamental, né? Quer dizer, segundo aquela compleição de desejo, né? Qual é a transferência que te cabe, né? Leve isso em conta, leve isso como assim o critério para responder essa pergunta tão difícil, tão vaga aí, que merece pesquisa aí para todo mundo. Então, que foi, gente? Que foi? O que queres? Né? Para responder essa troca ou não de analista, tem que ter uma ideia sobre o que foi. E se der tudo errado, pergunta para o Aqueronta. Ele vai te dar uma pista, né? Se é para o inferno, se é para o céu, são duas moedas, se nós vamos para o céu, se vamos para o inferno. Braço!